Quanto às preliminares, presidente, eu poderia até, de alguma forma, passar, e vou passar mais rapidamente, considerando que elas já foram, em grande parte, respondidas pelo ministro relator desde a primeira hora. Eu apenas queria anotar o que me chamou mais atenção ao redigir o voto. Quanto à suspeição e impedimentos, isso foi decidido pelo plenário e, portanto, aqui não volto. Eu estou rejeitando a preliminar de parcialidade e suspeição rigorosamente nos termos do que foi votado pelo plenário e já, portanto, decidido. E é bom que se diga, o que a gente vota no plenário, em geral, pelo princípio da colegialidade, a gente aplica, se for o caso, ressalvando entendimento. Contrário é que não acontece. Pode-se levar de novo um tema ao plenário e no plenário a gente pode, aí sim, reafirmar a posição pessoal, o entendimento, a compreensão pessoal. Não é o caso, este caso já foi decidido. Também se alegou defesas, que eu não voto, alinho de cada um, quem fez a advertência, defesas sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para processar e julgar esta causa. Presidente, esta causa, como outras que vieram, esses 19 anos e meio integrando este Supremo, este tema veio para nós desde 2007, quando houve o recebimento da denúncia no caso da ação penal 470. Eu sempre votei do mesmo jeito. Entendi que, pelas características e pelas pessoas que foram indicadas, umas se fazendo acompanhar de outras que tinham foro, eu sempre entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal. Então, não há nada de novo para mim em votar do mesmo jeito que sempre votei, como disse, mesmo com grandes temas dos advogados, com grandes argumentos. Me lembro que em 2012, por exemplo, o ministro Márcio Tomás Bastos chegou também à tribuna, junto com outros advogados, a sustentar a mesma tese, e não há o meu convencimento sobre isso, com base na legislação, que neste caso é interpretada de maneira diferente, com toda certeza. Eu mantenho o meu entendimento e estou aqui discorrendo sobre isso, inclusive com estes precedentes. Estou rejeitando quanto ao julgamento pela turma, que também já foi objeto de indagação. Um dos nobres advogados sustentou até da tribuna, que, ao sustentar da tribuna, dizia que este argumento já está vencido pelos precedentes, mas, de toda sorte, apenas para ficar claro que houve mudanças de regimento, nas mudanças regimentais sempre se asseverou as razões disso, cada um votou de acordo com a sua compreensão, e por isso mesmo eu mantenho o que o plenário também já decidiu na matéria e principalmente com base nas normas regimentais. Eu acho que seria um casuísmo gravíssimo, e aí quebraria o princípio até da igualdade na aplicação do direito, que alguns fossem julgados não depois da mudança e da fixação das competências que nós já exercemos numerosíssimas vezes, e voltar atrás nessa matéria. Estou rejeitando a preliminar. Quanto a... Isso aqui não foi. A preliminar de cerceamento de defesa, especialmente no que se refere à limitação de tempo para acesso às provas, do que se tem nos autos, e eu estou citando longamente, consta do processo com detalhamento, e isso aqui já foi apresentado na sessão de anteontem pelo ministro relator, a formalização de despachos do ministro relator, assegurando às defesas amplo acesso às provas, aos documentos desde antes da denúncia até a fase desta ação penal, sem nenhuma ofensa, portanto, aqui. Foram apresentados os pedidos formulados, o que se falou aqui de um conjunto, documento que teria sido um acúmulo muito grande. Primeiro que a dimensão destes arquivos, ou dos terabytes, quantos foram, aquilo pode ser desde um vídeo até um conjunto de anotações a compor isso aí. Há algumas coisas que eu fiz questão de deixar assentado no meu voto. Houve acesso aos documentos, uma parte deles foi levado a pedido da defesa, ou de algumas das defesas. Houve
o Ministério Público afirma sempre que foi deferido, tendo sido deferido pelo relator, foi aproveitado apenas o que estava sendo devidamente comprovado e mostrado, portanto, não houve nenhum gravame, nenhum prejuízo. Nós temos uma muito antiga jurisprudência, no sentido de que, sem nulidade, sem prejuízo comprovado, não se declara nulidade e, portanto, não houve essa comprovação. O ministro relator chegou a apresentar a tabela com tudo que estava disponível, como estava disponível, em que condições estavam disponíveis. Reiterou o deferimento de acesso dos requerimentos da defesa. Todo o material apreendido pela polícia, que as defesas dizem que teria relevância para a instrução, não tem nenhuma comprovação de qual é essa relevância ou essa importância. A necessidade de demonstração do prejuízo, como disse, não foi feita. Enfim, de tudo que se tem apresentado, não consta nem prejuízo a partir de algum momento, ou em algum indeferimento ou alguma ausência de comprovação. O ministro relator, na sessão mesmo do voto, deixou patente isto, e eu estou, portanto, rejeitando esta preliminar, tanto de cerceamento de defesa, por limitação de tempo de acesso ou de excesso de informações sem organização, que é o documento DAM, e de prazo razoável. E aqui, presidente, eu queria fazer uma referência, que consta também no meu voto, que muito se fala, foi rápido demais esse julgamento. Estamos há 2 anos e 7 meses daquela afirmativa da eminente ministra presidente do Supremo, que seria feito, e tudo foi investido para que algo de tamanha gravidade, que atinge o coração da República, era preciso que se desse a devida preferência, vamos dizer, no caso de julgamento, não de preferência em relação a quem praticou o quê. E por isso os julgamentos estão acontecendo, e por isso o empenho, devo dizer, como todo mundo reconhece, do ministro relator, de dedicação integral a isso, e que em outras ocasiões isso não tinha acontecido. Não dá para comparar um mundo de antes com o mundo de agora. Eu presidi, senhor presidente, uma eleição em 2012 e agora a eleição do ano passado era outra. Os instrumentos, os institutos, a tecnologia, o uso de tudo isso. Em tempos passados, nós tivemos aqui no Supremo 3 ou 4 salas só para ter os originais, os processos eram físicos, só para se terem todos os cadernos de um determinado processo. Foram 3 salas, pelo menos, em que esses processos ficavam. Os prazos tinham que ser, como era físico, consecutivo. Num processo que tivesse 39 réus, o alongamento deste prazo era muito maior mesmo. Então, nós estamos aqui há 2 anos e meio entre a ocorrência dos fatos que culminaram a partir de um movimento que vinha desde antes e que tinha, portanto, esse encadeamento a que me refiro, mas não tinha antes, o Supremo não dispunha, ninguém dispunha, da tecnologia que se dispõe hoje para fazer com que os prazos possam ser, e a disponibilidade de dados dos institutos, que possa ser feito na forma que é hoje. Portanto, não dá para ficar comparando o alongado de antes, porque nós temos outras possibilidades e, para isso, a tecnologia, que é sempre muito bem-vinda no sentido de auxiliar na sua condição de instrumento, de uma ferramenta que serve